Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Dividendos é a pior coisa que pode acontecer com o investidor. Já ouviram falar disso aí? É a pior coisa. Hoje eu chego nessa convicção. E nesse vídeo, vou te mostrar por quê, vou te explicar por quê. É um vídeo que vai ser dividido em duas partes. E eu vou te mostrar uma situação que nenhum vídeo no YouTube mostra, nenhum canal mostra o que eu vou mostrar para poder justificar o que eu tô falando. E vocês vão entender. Assista esse vídeo até o final, que eu garanto que vai valer a pena. Na verdade, você vai ficar puto, né? Mas beleza. É arrisco dizer que 99,9% quando começa a investir, ele vem correndo atrás dos dividendos. Ele entra no YouTube e escreve lá quais as melhores ações pagadoras de dividendos. Quem mais pagou dividendos em 2023? Quem mais pagou dividendos em 2022? A gente observa no Instagram um monte de perfil, ações pagadoras de dividendos. Quanto você receberia se tivesse 100 mil? Quanto você receberia se comprasse tantas cotas? Isso aí é o pior bullshit que existe. É tudo mentira. Você não recebe nada, você não ganha nada. Você só ganha alguma coisa depois que você encerra sua posição e tira seu lucro. Do contrário, você não está ganhando nada, porque o preço está sendo descontado da ação. Né? Quando cai os dividendos, ele desconta. Isso aí a gente sabe. Mas aí, porra, até você já falou que depois o preço corrige, não sei o que, e acontece, e a gente reinveste. Calma que eu vou chegar lá. De primeiro momento, quando você compra uma ação raciocinando só com os dividendos, eu estou chovendo no molhado, mas não adianta nada, porque a ação é igual Petrobras, né? A bam do momento aí já tem quase 2 anos, uma excelente pagadora de dividendos. Ela tá pagando aí 30% ao ano, acho que chegou a dar. Só que assim, você vai e entra na ação, igual ontem. Eu tô gravando esse vídeo dia 12/5. Eu não sei se publicou oficialmente, mas já saiu a informação. No dia 11/5, Petrobras anunciou um novo dividendo de R$ 1,83. Esse dividendo vai ser pago em duas vezes, uma em agosto e outra em setembro. Aí você vai, pô, o papel tá 1,83 dividido por 2, né? Vai ser pago em duas vezes. O papel tá, ontem ele tava 25,50, ele fechou. Vamos ver aqui. 25,50. 1,83 representa quanto? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. 7,18%. Numa paulada, a ação pagou 7,18%. O que adianta você comprar essa ação hoje pensando no dividendo, que a Datacom vai ser em junho, e daqui para lá a ação despenca 10%, 15%, 20%? Não adiantou nada. Ah, esse é um ponto. O segundo ponto é o que você vai fazer com esse dividendo. Se você está comprando ativos e está gastando os dividendos, aí sim eu confirmo o que eu falei no início do vídeo, que o dividendo não serve para nada e ele é uma bela de uma porcaria para o investidor. Ele só promove a sardinhagem, que é o que todo mundo faz, correndo atrás de ação que paga dividendo, e esquece lá na frente. Porque o dividendo, galera, ele é uma consequência do crescimento da empresa. A empresa ela vai crescendo, ela vai tendo lucros cada vez mais altos, chega um ponto que ela começa a distribuir. Existem empresas que não têm essa política. Por exemplo, a Berkshire do Warren Buffett, ele faz recompra de ações. Então as suas ações vão cada vez mais valorizando, porque ele está diminuindo a quantidade de ação em circulação. Agora, com dividendo, a gente paga o dividendo, o preço corrige, porque não aconteceu nada de novo na empresa. Entendeu? O dividendo, como que ele tem que ser usado? Ele tem que ser usado para ser reaplicado. É esse que é o negócio. Se você está fazendo isso e está comprando a ação num preço que te interessa, pensando no longo prazo, ok, o dividendo vai servir para vocês. Eu não sei se apareceu esse coração aqui e nem esse na filmagem, mas eu estou mostrando aqui para vocês. O filho de vocês também costuma carimbar, o meu carimba. Você vai no banho e não sai, né? Então, se você está reaplicando os dividendos, se você está reaproveitando, aí sim ele tem uma finalidade. Veja bem, se eu comprei uma ação por R$ 30, ela pagou dividendos, ela pagou R$ 2 de dividendos. Chegou na DataX, o preço eu recebi, fiz o direito, tive o direito de receber meus dividendos por R$ 2. Futuramente eles vão cair na minha conta até essa data, isentos de imposto de renda ainda.
né? Só que o preço da ação vai ser reajustado em 28. Pô, beleza, eu não vou vender, eu não vou fazer nada. Se eu pegar os dividendos e recomprar, se eu recomprar não, né? Comprar novas ações com esses dividendos, aí o que eu inicialmente eu gastei 30, agora eu estou gastando 28. Cada vez mais eu diminuo o meu preço médio na ação. O dinheiro ele está voltando, eu não estou tirando capital. Porque quando você tira, você gasta, você está simplesmente dando baixa ali no capital que você colocou. Você está diminuindo a sua exposição. Você tinha 30, agora você está exposto em 28. Agora você está exposto em 26. Quando você reaplica, você está diminuindo o seu preço médio, só que o seu capital exposto ele é a mesma coisa. Mas você está aumentando a quantidade de ações. Isso aí vai fazer toda a diferença lá na frente quando você for usufruir disso aí. Quando realmente você for gastar, tiver feito o chavão da bola de neve, a tal da bola de neve, né? Ter alcançado a liberdade financeira, a aposentadoria, sei lá. Mas quando você for curtir, ou então se você utilizar outras estratégias também é válido. Ah, recebeu o dividendo, começa a aplicar ele na renda fixa e vai deixar rendendo. Ah, recebeu os dividendos, tira uma parte, começa a comprar opções a seco para dar uma especulada. Tem várias estratégias, mas a questão é que ele tem que voltar ao mercado. Isso, ele tem. Porque se você estiver na construção de patrimônio e estiver gastando, você está queimando seu patrimônio. É simples assim. O dividendo ele não tem função nenhuma se ele não for reaplicado. Tá? Então essa é a primeira parte aqui, o que eu queria falar a respeito dos dividendos. Daria para ficar 2 horas falando sobre isso, aí vai ter gente defendendo e vai, porque o Buffett não sei o que, porque o Barsi não sei o que. Cara, os caras têm 50 anos de bolsa, eles passaram a vida inteira fazendo isso e hoje eles estão usufruindo. É totalmente diferente de mim e de você que chegou 5 minutos atrás, comprou a ação e chega amanhã, tá ganhando dividendo e já quer curtir, certo? Aqui, o que eu vou mostrar para vocês agora é uma coisa assim que eu sempre falo no canal, nunca mostrei, e eu tenho certeza que nenhum canal mostra porque ninguém quer ver isso aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a realidade de uma operação bem montada com opções e o quão negativamente os dividendos impactam nessa operação. E tem gente que fala, não muda nada, porque vai corrigir o strike, não sei o que, e eu vou receber, para lá. Beleza, isso aqui eu só vou mostrar em relação a esses dividendos que aconteceu agora. Eu tô gravando o vídeo hoje, quando você for assistir ele, quando ele estiver no YouTube, vai ser daqui uns 5 ou 10 dias, deve ser mais ou menos ali pro dia 22 de maio, ele vai estar com esse delay de publicação, porque eu já tô com bastante conteúdo gravado e eu vou estar soltando. Só que eu precisava fazer esse vídeo agora para não perder o feeling do momento, não perder a questão aqui que eu queria mostrar, entendeu? Então eu tô gravando antecipado, mas quando você assistir já vai ter passado essa data. Quando foi no dia 9/5, 9 de maio, eu montei essa operação aqui, eu consegui encaixar exatamente nesses valores. O que eu fiz? Eu comprei Petrobras, certo? Eu fiz uma compra de cal. Eu comprei Petrobras, eu não lembro certo. Eu bati o alvo, né? Eu consegui chegar nesse alvo aqui na montagem. Mas eu acho que foi coisa de 20, 24 com 33, 24 com 32, alguma coisa assim. Mas não interessa, porque eu precisava do alvo, né? Geralmente, quando eu faço as estruturas, eu me preocupo com o alvo, não no valor isolado, porque aí você consegue trabalhar ele ali no spread das opções e no robô. Aí eu comprei essa call aqui no 25 e 22. Então tava comprando Petro e comprando uma call. Só que eu fiz uma venda de call no strike anterior, no 24,97, em relação aqui a essa estrutura, né? Isso aqui ficou o quê? Isso aqui ficou uma trava de baixa com call. Se eu compro um ativo e monto uma trava de baixa com call, eu estou diminuindo meu preço médio, porque é uma operação a crédito. Okay? Só que aqui eu fui e dobrei a minha posição. Eu dobrei a minha posição vendida de call. Eu vendi 400 e estava comprado em 200. Aí você fala, mas você ficou descoberto. Então, não fiquei, porque eu completei esses outros 200 aqui com a compra de Petrobras. Então ficou, na verdade, seria como se fosse aqui, ó. Se eu vou tirar essa put aqui, seria o desenho esse aqui. Esse seria o desenho certo, seria como se fosse uma Jade Lisa, montado dessa forma aqui, né? E eu fui e comprei essa put aqui embaixo, consegui o strike que... Consegui esse alvo aqui. E o desenho, o meu gráfico passou a ficar assim. Eu adoro essas operações travadas,
principalmente para tentar bater a renda fixa. Quando consegue boas taxas, não é difícil de você montar, mas você consegue montar. Aqui, se tudo der errado, se o ativo cair, eu ganharia R$60 com esse custo de alvo aqui, né? 4.884. Se tudo desse certo e o ativo parasse exatamente aqui no meio, 24,97, eu ganharia o lucro máximo, que seria R$110. E se ele subisse, igual está acontecendo nesse momento, eu ganharia os mesmos R$60 do que ele caísse. Ou seja, é uma operação que seria gain ou gain, lucro ou lucro. Não tem como dar prejuízo financeiro, né? Eu estaria no lucro de qualquer forma. Vale a atenção que para você montar essa operação aqui, você tem que utilizar a boleta avançada, você tem que saber operar o robô aqui para poder fazer a apregoação das ordens, certo? Eu não consegui fazer ela as 4 ordens de uma vez. No dia que eu montei, eu fiquei observando aqui os valores de alvo dessa perna aqui e da perna de put com Petro. E eu fiz separado. Primeiro eu executei uma, depois eu executei outra. Eu me arrisquei, porque quando eu executei a compra de put e a compra da Petro, o mercado deu uma movimentada e esse alvo aqui eu não estava conseguindo bater mais. Só que assim, como eu tinha comprado bem, eu fiquei tranquilo. Eu preocupei primeiro em fazer essa parte aqui, né? Eram 2 compradas, o meu risco máximo seria o capital aplicado. Se eu tivesse feito essa perna aqui, eu tenho uma perna a mais vendida aqui, eu tenho 200 contratos vendidos. Eu iria estar descoberto. Então por isso que eu optei, né, o risco que eu corri. No final eu consegui executar exatamente no alvo que eu queria, que era 24,42. Até aqui ok. Custo de montagem da operação 4.884 no dia 9/5. Vamos passar aqui para outra tela, que foi onde eu tomei a decisão de fazer essa aplicação, né, de fazer essa operação. Eu montei essa planilha para poder comparar a rentabilidade da renda fixa com a rentabilidade dessa operação travada, que seria praticamente uma renda fixa, para ver se valeria a pena ou não montar. Considerando no dia da montagem taxa de juros 13,65, eu tenho uma rentabilidade da minha aplicação no meu home broker, lá na minha corretora, de 102,5%, mas eu vou colocar aqui 100%, só para ficar um negócio mais certo. Então aqui, 100%. Né? Eu tinha 29 dias úteis no dia que eu montei, esse aqui foi o capital que eu gastei, meu lucro máximo, meu lucro intermediário e meu lucro mínimo, que é igual, seriam as 2 extremidades. A renda fixa, ela iria me pagar nesse mesmo prazo 1,15%. Se tudo der certo, eu receberia 1,91%. E se tudo desse errado, eu receberia 1,04%. Até aqui, ok. Arrisquei receber menos para tentar receber mais. Eu acho que a proporção aqui tá boa, né? Ia dar 166% do CDI ou 90%. Né? Paguei o preço para fazer a operação. Até aqui, tudo tranquilo. E agora o que eu vou mostrar é o que ninguém mostra, que é aquela parte de você fazer as contas e como que o dividendo interfere nessa bela dessa porcaria que virou essa operação. Olha só. Deixa eu abrir aqui que eu já preenchi para ficar mais fácil. No final das contas, essa operação, com custos de corretagem e as taxas da B3, ela saiu 4.890. Então já aumentou R$6 aqui. Ganhei 6, ganhei 110. Seriam os 2 melhores cenários, né? Pior cenário, melhor cenário. Esse capital, o exercício é no dia 16/3. No dia 16/3 eu teria 4.933. E no dia 16/3 eu poderia ter 4.977, né? Considerando os 2 cenários. Não sei qual que ia dar. Aqui, eu vou parar aqui, tá? Nesse ponto, porque eu preciso passar por debaixo, que é a parte dos dividendos. Então, recebemos nosso dinheiro aqui no dia 16/6. Ok. Aqui, o que ninguém considera? Já começa um erro. O exercício é no dia 16, só que o seu capital ele está livre somente no dia 20. E o que eu tenho entre o dia 16 e o dia 20? Eu tenho mais 2 dias úteis. Eu estou perdendo o rendimento aqui se eu fosse comparar. Agora, esse valor aqui, ele já está considerado as taxas da B3, ele já está considerado o melhor cenário 2 exercícios e ele está considerado o imposto de renda. De forma líquida, olha quanto que ficou a nossa rentabilidade. O pior cenário já caiu para 0,87 e o melhor cenário já caiu para 1,78. E vai piorar mais ainda. Vamos abrir aqui essa outra parte.
Petrobras anunciou dividendos. Segundo eles, a data com dessa operação vai ser 12 de junho, pelo que eu vi na internet. Mais uma vez, não sei se é o dado oficial, mas se o pessoal divulga, deve ser alguma coisa bem próximo disso aí, né? Ele vai pagar um dividendo de R$ 183 no dia 18/8 e ele vai pagar outro dividendo no dia 20/9. Para esse dividendo aqui, faltam 44 dias. Para esse dividendo aqui, falta 66. Por que eu estou falando isso? Quando a empresa ela anuncia os dividendos e você está montado na estrutura, a estrutura ela corrige toda, o ativo e as opções. A gente sabe disso. Todo mundo fala, mas aí na hora de receber não muda nada. Muda. Vocês vão ver que muda. Então, o meu preço aqui, que eu venderia no melhor cenário, ia diminuir 1,83. E aqui, se o ativo ficasse para baixo, ia diminuir 1,83, que depois eu vou receber isso aí em forma de dividendos. Concordo. Não vai fazer diferença no financeiro. Na parte tributária, para a receita também vai ser positivo, você vai ter uma vantagem fiscal aqui. Porque essa operação, quando paga os dividendos, eu já falei sobre isso em vídeos sobre imposto de renda, acaba que você entrega o ativo num preço menor do que o da nota de corretagem. Isso aí para a receita caracteriza um prejuízo e você acaba tendo um benefício, né? Você acumula um prejuízo que na verdade você não teve, você vai receber esses dividendos depois. Vamos voltar aqui para nossa planilha. Assim, galera, quando der o exercício que vai dar no dia 16, mas que eu vou ter a minha grana na mão efetivamente no dia 20, 2 dias depois, concorda que eu vou receber R$366 a menos, no meu caso, tá? Porque eu falo aqui no meu caso, porque eu fiz com 200 Petri, se eu pegar 200 vezes 1,83 vai dar R$366. 200 vezes 1,83 vai dar 366. Dividido em 2 pagamentos, vai dar 183. Quando cair o dinheiro para mim no dia 20/6, eu vou receber 366 a menos. Eu vou receber 1,83 lá em agosto e depois eu vou receber 1,83 lá em setembro. Fiquei com prejuízo aí, fiquei com a parte bem significante do meu capital fora. Se eu quisesse fazer outra operação, eu teria menos dinheiro para montar. Aí o que eu fiz? Considerando o dia da operação, que foi 9/5, e considerando a última data dos dividendos, que foi 20/9, são 96 dias úteis. Eu peguei o meu capital inicial, que foi esse aqui, ó, 4.890, que foi o que eu gastei para montar. Eu não considerei nem esse aqui que o Profit fala, mas ele não considera as taxas, e apliquei ele. Como eu tenho bastante tempo, 96 dias úteis vai dar coisa de 130 dias corridos, eu consigo pegar uma LCI, consigo pegar uma LCA de 90% mais ou menos, e foi o que eu utilizei no cálculo aqui, tá? Considerando a taxa de juros atual. Peguei uma LCI de 90%, vai dar 12,29. Esse valor não tem imposto de renda, ele já cai líquido. Ao final dos 96 dias, eu teria 5.110. Sem fazer nada. Fui lá, apertei um botão no dia 9/5, comprei, dormi, acordei lá em setembro, dinheiro na conta, beleza, vamos para a próxima. Sem risco de operação que eu me expus no Profit, sem ter que ficar olhando, monitorando, exercício, e aí deu, não deu. Por mais que a operação ela esteja travada, a gente fica olhando. Você sabe. Você pega o Profit e abre no celular, você pega o Profit e abre no computador, você fica olhando. Você não fica quieto, entendeu? Beleza. Passando aqui para essa última imagem que está oculta, eu vou pegar o meu capital, melhor cenário, seria esse aqui, ó, 4.933, diminuir 366, eu cheguei nesse valor aqui. Então tá a fórmula aqui, ó. Isso no dia 20/6. Se fosse o melhor cenário, eu teria 4.611 no dia 20/6 mais uma vez. O que eu fiz agora? Eu peguei esses dois capitais e apliquei para deixar rendendo até o dia do pagamento do segundo dividendo, que vai ser no dia, eu já me perdi aqui, no dia 20/9. Tá? Então eu vou deixar esse capital rendendo lá até dia 29, ou se quiser poderia montar outra operação. Mas eu fiz isso para poder comparar. Ele chegou no final, ele estava rendendo esse valor aqui, no pior cenário, e esse valor aqui no melhor cenário. A partir do dia 18, a gente vai receber mais R$ 184, que é aquele segundo dividendos.
e eu apliquei ele nesse restante que falta, nesses poucos dias que faltavam, para ele render também. Rendeu um pouquinho aqui. Todos esses cálculos já está considerado imposto de renda, tá? E como faltavam aqui menos de 90 dias, dias corridos, essa aplicação ela teve que ficar no investimento comum, num CDB comum, sujeito ao imposto de renda, porque eu não tenho LCI com esse prazo pequeno. Eu só tenho a partir de 90 dias. Vamos abrir isso aqui. No final, lá no dia 20/9, quanto que eu teria aplicado no pior cenário? Eu teria 5.055. Ó. No melhor cenário, eu teria 5.100. Ó. Abrindo aqui essa outra informação, o que significa isso? Depois que você apura os lucros, depois que você apura as taxas, taxas da B3, taxas de corretagem, imposto de renda, olha todo o nosso esforço, o que representou? Representou 3,38% ao longo dessa janela de tempo, no pior cenário. No melhor cenário, representou 4,31%. E sem fazer nada, o que eu teria? 4,64%. Entenderam? Então, é foda. Tenho o que falar. Tenho o que falar. Se Petrobras não tivesse pago os dividendos, aí sim, beleza. A gente poderia ter conseguido isso aqui, ó. Né? No mês seguinte, em junho, estaria liberada essa operação. Eu teria colocado isso aqui no bolso de qualquer forma, né? Não sei se seria o pior cenário ou se seria o melhor, mas eu teria. Agora, com essa situação do dividendos, foi isso aqui, ó. O dividendos te arrebenta numa operação com opções. Não tem jeito, né? Teve o vídeo que eu publiquei, eu mostrei uma estrutura que se beneficia dos dividendos, mas por causa de um outro sentido. E vocês, eu acho que assistiram, se não assistiram, eu vou deixar o card aqui em cima, assista esse vídeo. Eu consegui montar uma estrutura que se beneficia dos dividendos. Agora, essa aqui, quando você compra o ativo, você toma fumo. Agora eu fico imaginando isso aqui, ó. Quem montou essa operação, por exemplo, em abril, para carregar até junho, a gente teve um dividendos aí de abril para agora de 2,83, que a Datacom foi bem recente, e agora anunciou mais esse outro de 1,83. Quanto que você teria aí de capital retido de dividendos? A sorte é que ele foi pago rápido, né? 2,83 mais 1,83. São R$ 4,66. O preço do ativo pensando a 24,50, perdi aqui. 4,66 dividido pelo preço do ativo, uma média ali de 24,50, que seria quando eu montei essa operação, estava mais ou menos isso aí. Eu tenho aqui 19% do capital retido, ó. E se por acaso Petrobras fala assim, ó, esse de 2,83 eu vou pagar em julho e agosto, e esse outro de 1,83 eu vou pagar em outubro e novembro. Cara, olha o tempo que você vai ficar com esse capital parado, né? E ela colocou a Datacom antes da data do exercício. Se tivesse sido depois da data do exercício, não mudava nada pra gente esse dividendo aqui. 0,3. O problema foi que a Datacom veio antes e a data de pagamento veio depois. Então aqui, pessoal, eu mostrei para vocês, provei por A mais B, como que é importante você calcular as taxas, o imposto, como que isso muda no seu resultado. E depois, se tiver uma situação de dividendo dessa, é a pior coisa. Eu, sinceramente, eu vou parar de operar opções em Petrobras. A não ser que seja uma coisa que eu consiga montar algo muito fora da curva. Ah, aqui deu 250% e aqui deu 2%. Desregulei aqui, né? Mas só para poder comparar, que seria 2%, então, mais ou menos. Aqui deu 2, 2,5 no melhor cenário e no pior cenário deu 2. E aqui na renda fixa tá dando 1,15. Aí beleza, vale a pena, né? Que eu tô ganhando mesmo. E se as coisas mudarem, eu continuo mantendo a rentabilidade, mas assim, no final das contas, cara, é um esforço para ganhar muito pouco, meu. Você ficar 2 meses, 1 mês olhando a operação preocupado, sendo que era só colocar o dinheiro lá e esperar, né? Eu até tento fazer vídeos pequenos, mas eu não consigo, cara. Preciso mostrar para vocês, eu preciso explicar. E também, posso estar falando alguma coisa errado? Alguém comenta aí, faz um comentário abaixo. Não enxerguei alguma coisa, né? Não tô imune a erros, não.
Pode acontecer de eu não estar vendo. Comenta aí se eu deixei de enxergar alguma coisa, ou se tem algum dado errado nesses cálculos aqui. Mas parece que a realidade é essa, entendeu? E ela não é boa. É o que eu tô sempre falando aqui no canal para parar de procurar pelo em ovo, de parar de tentar inventar a roda, de parar de tentar inventar o fogo, porque não adianta. Às vezes é uma briga que não vale a pena. Tipo assim, quando você monta as estruturas focando no longo prazo, muda tudo. Agora essa especulação de curto prazo aí, fica só nisso aqui, ó. Aí fica um monte de gente falando vídeo de, porra, sei lá. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!